Olá, eu sou Elida Ferreira, criei este canal para compartilhar experiências, irei contar algumas histórias da minha vida e se você se conectar com alguma delas, deixe o seu comentário, vamos compartilhar experiências. Eu vou começar falando de um assunto que é muito comum nos dias de hoje. Sabe aquela sensação de que falta alguma coisa, sabe, um vazio? Tudo que você faz parece que tem um vazio no peito, falta alguma coisa? Ou então, quando você vai fazer alguma coisa, você não acredita que você é capaz, que vai dar certo? Você sempre fica com aquela dúvida: puxa, será que vai dar certo? Será que eu consigo fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente é isso que eu deveria fazer? E aí a nossa mente ela vai por pensamentos que, ao invés de ajudar, nos deixam mais confusos e atrapalham. A gente tem aquela coisa dentro da gente: ah, mas será que eu vou mudar agora? Eu sempre fui assim. Ou então a gente foca num lugar que não deveria focar. Ou quando a gente tem uma sensação de que a gente deve mudar de lugar, ou são as pessoas, a gente não consegue entender o que de fato está acontecendo e a gente procura responsáveis. É um assunto que não é ensinado na escola, você não aprende desde criança. Depois que você vem para a fase adulta, você é obrigado a ter que ter um olhar para si e entender as suas emoções. Você tem que procurar ajuda. Eu me lembro, a minha mãe faleceu em 2002 e o meu pai ele não conseguia a aceitar. Meu irmão era pequeno e o meu filho também. E eu me sentia uma mulher forte naquele momento. Por quê? Eu achava que eu tinha que fazer tudo pela minha família. Não que isso fosse errado, mas eu me deixei um pouco de lado para olhar só para a família. Depois eu entrei num relacionamento e não deu certo. E aí mais uma vez, eu não cuidei das minhas emoções. O que eu fiz? Eu foquei no meu trabalho, eu anulei, eu deixei de lado uma situação que eu poderia ter resolvido comigo, que seriam as minhas emoções, e eu não resolvi, eu foquei no trabalho. E aí, depois de um tempão que eu já estava trabalhando, a empresa mudou toda a estrutura da empresa. Eu já estava me sentindo cansada, saí de férias e quando eu voltei eu fui desligada. E aí, para mim, aquilo foi estar no fundo do poço. Por quê? Eu tinha colocado toda a minha força e energia na empresa, porque eu tinha esquecido de mim, de olhar para mim. E agora, como que eu ia fazer? Nesse momento, meu pai já estava bem, o meu irmão já crescido, o meu filho também, já um homem, um adulto, e eu tinha que olhar para mim, mas eu não sabia como fazer isso. Porque muitas vezes nós somos guiados pelas nossas emoções e principalmente por aquelas negativas. Nós agimos de uma forma procurando responsáveis, nós criamos uma armadura para nos proteger daquilo que nos magoa, que nos afeta. Usamos o nosso instinto de sobrevivência. E aí eu percebi neste momento que eu tinha que olhar para mim, que eu estava apenas tentando me proteger, mas que eu não estava resolvendo nada. Eu estava apenas tapando buracos. Eu não estava resolvendo os meus problemas internos. Eu sempre estava procurando fazer algo para anular ou esquecer aquele sentimento que eu tinha. E quando eu me vi nessa situação que eu teria que procurar ou um novo emprego ou fazer alguma outra coisa da minha vida, eu falei: não, agora é o meu momento, já que agora eu tenho que olhar para mim, eu vou olhar para mim de verdade. Eu vou procurar entender as minhas emoções, trabalhar aquilo que eu não trabalhei antes, e foi o que eu fiz. Eu fui procurar me entender. Eu fiz uma autoanálise sobre a minha vida, descobri coisas que
eu não são muito boas, mas são os pontos de melhoria, eu chamo de pontos de melhoria, que eu precisava entender, alinhar e melhorar. E foi através do autoconhecimento que eu comecei a entender o que era realmente importante para mim, que eu comecei a entender quais eram os meus valores, o que eu deveria fazer, não procurar justificativas ou culpados, mas entender que, na verdade, nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. E hoje eu me sinto uma mulher decidida, eu sei o que eu quero, eu me considero uma mulher forte, realmente forte. Eu tenho equilíbrio das minhas emoções. E eu percebi que com o autoconhecimento a minha motivação aumentou, a minha autoestima aumentou, porque eu fui entender quem eu era de verdade. Eu reescrevi a minha história, eu entendi quais eram as minhas qualidades, quais eram os meus pontos de melhoria. Eu comecei a estudar, quer dizer, voltei, né, a estudar na mesma frequência que eu estudava antes. Então, antes eu abandonei duas profissões promissoras. Na época que a minha mãe faleceu, eu tinha trancado a faculdade e eu não encontrava nada que me desse brilho nos olhos. E a partir do autoconhecimento, eu mudei a minha visão sobre mim, sobre o mundo. Eu sou uma pessoa que encaro as coisas de uma forma positiva. Eu criei processo de mentoria Essência e Evidência, onde eu trabalho toda essa parte de autoconhecimento, de valores, de motivação, de autoestima e ajudo outras pessoas a se entenderem da mesma forma que eu não me entendia no passado. E muitas vezes você não tem coragem de pedir ajuda, ou você acha que sozinho você vai conseguir, mas é um processo muito lento e que muitas vezes sozinha você não consegue. Você precisa de ajuda, você precisa que uma outra pessoa te auxilie quais caminhos você vai seguir. Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua história, tem a sua vivência, tem os seus valores. E você precisa ter alguém para te auxiliar nessa questão. Pedir ajuda não é questão de fracasso, pedir ajuda é coragem. E eu sou muito grata pelas pessoas que estiveram no meu caminho, que me auxiliaram, que me ajudaram. Hoje eu faço parte do grupo da EVG, que são as mentorias Nós por Elas. Eu sou uma mentora voluntária. Na sexta edição, foram 300 mulheres mentoradas. Nessa sétima edição, que vai iniciar agora em agosto, serão 350 mentoradas. E é um prazer enorme poder ajudar as mulheres, as pessoas, de modo geral, a conseguirem alcançar resultados, a ajudar elas a entenderem quanto elas são importantes, o quanto é bom você saber das suas qualidades, você saber lidar com seus pontos de melhoria e através do autoconhecimento você vira uma pessoa sem limites. E quando eu vejo pessoas dando dicas, faça isso, faça aquilo, que você vai conseguir mudar, só isso não é o suficiente. Porque para você, por exemplo, fazer uma mudança de hábito, você precisa entender, além de ter o autoconhecimento, você precisa entender quais são seus motivadores, desmotivadores, você precisa aliar técnicas com a mudança de hábito, você precisa entender algumas situações que são apenas suas, que são aquilo que você valoriza, aquele motivo que você tem para fazer alguma mudança na sua vida. E eu quero, com esses vídeos, ajudar você a fazer uma mudança na sua vida de uma forma simples e adequada, de acordo com a sua essência. Porque
A gente tem que viver a nossa essência. A gente não precisa ser uma cópia do outro. A gente, para ter resultados, basta você ser você mesmo. E é isso que eu prego e é isso que eu ensino nas mentorias. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.